a mais uma aula da disciplina de Libras. Nessa aula eu vou apresentar para vocês algumas nomenclaturas para se referir às pessoas que não ouvem. Vocês devem estar percebendo que no decorrer das aulas eu estou me referindo à pessoa que não ouve como surda. E então, quem é o sujeito surdo? Surdo, conforme eu já comuniquei para vocês, é aquele que possui uma cultura, assume uma identidade surda. Há diferentes formas de ser surdo. Quando eu digo identidade, não há apenas uma essência no ser surdo. Um surdo que não escuta, que usa a língua de sinais e que partilha de uma cultura visual. Dentro do ser surdo, há diferentes identidades surdas. Há o surdo, a surda mulher, o surdo homem, há o surdo homossexual. Há diferentes formas de ser surdo e diferentes formas de perceber o mundo surdo. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse primeiro momento é que o surdo faz parte de uma comunidade surda, tem uma cultura e uma identidade e usa a língua de sinais. Então, quem seria o surdo mudo? Existe um surdo mudo? Na verdade, esse termo surdo mudo é um pouco errôneo no sentido de que é um mito. Não há pessoas surdo-mudas ao mesmo tempo. Por quê? Porque toda pessoa surda, ela emite algum tipo de som. Ela não é privada totalmente da voz. Ocorre, como ela não escutou, ela não criou essa consciência auditiva, então ela não tem como formar as palavras, mas o aparelho fonador dela é em perfeitas condições. Então é um mito, surdo-mudo não existe. E o deficiente auditivo? Essa terminologia deficiente auditivo vocês vão encontrar na legislação, em alguns materiais e também é utilizada. Mas quem é o deficiente auditivo? O deficiente auditivo é aquele que tem uma deficiência auditiva ou ocorreu uma perda de audição, ele não tem contato com as comunidades surdas, ele não usa a língua de sinais, então ele usa um aparelho auditivo, ele se comunica por meio da oralização, muitas vezes ele faz uma leitura labial, ele costuma sentar-se à frente do professor ou à frente das pessoas e olhar diretamente para a fala, para a boca das pessoas, para ver como elas estão se comunicando, e também ele desenvolve alguns gestos caseiros que não são considerados sinais. Mas a forma com que ele percebe o mundo não é da mesma forma com que o sujeito surdo percebe o mundo. Ele não assume essa identidade, uma dessas identidades surdas, como uma identidade, como parte de uma cultura surda. Então eu gostaria que vocês, assim, ó, a partir de hoje, tivessem um olhar mais voltado para essas questões, assim, de quem é o surdo. Bom, o surdo possui uma cultura, utiliza a língua de sinais, surdo-mudo não existe. Então, assim, ó, é comum as pessoas falarem, isso não é um erro, é algo muito recorrente, o surdo-mudo, porque ele não fala. Se ele vai usar a língua de sinais, que é uma língua visual, ele não vai falar, mas ao mesmo tempo ele não existe, ele não é mudo. A não ser que sim, sofreu um acidente, perdeu a questão do aparelho fonador, mesmo assim não tem como se referir ele como surdo-mudo, porque ele não é surdo-mudo. A não ser que tenha ocorrido algum problema de saúde, que ele tenha perdido a questão do aparelho fonador, mas isso é muito raro. Então, a nomenclatura correta para a pessoa que usa a língua de sinais é surdo. Bom, deficiente auditivo. Vocês vão encontrar com frequência na legislação, e é um termo, conforme já mencionei para vocês, é um termo das pessoas que não assumem uma identidade surda, que não usam a língua de sinais, que usam um aparelho auditivo, é uma opção, mas só para que vocês tenham contato, assim, de como se referir às pessoas que não ouvem, tá bem? Então, e língua ou linguagem? Muito comum também vocês se depararem, agora no decorrer desse processo de formação enquanto professores, se depararem a linguagem dos sinais ou a língua dos sinais. Na verdade, não é a linguagem dos sinais, é uma língua. É uma língua que possui toda a construção gramatical, como as línguas orais. A diferença é que se processa de forma visoespacial, mas ela possui toda a estrutura, toda a gramática dentro da própria língua. É uma gramática específica, não é uma gramática como a das línguas orais, mas é uma língua, nunca linguagem. Eu vou trazer para vocês aqui uma imagem que ela vai mostrar, então, só para ilustrar mesmo essa questão de língua, a palavra árvore em diferentes línguas, em português, inglês, espanhol e na língua de sinais, que é a árvore. É uma língua visoespacial, árvore. Eu não vou falar. Isso é árvore. Então eu trago agora alguns mitos sobre a língua de sinais. A língua de sinais seria uma língua universal? É uma língua padrão em todos os países? Não. A língua de sinais não é padrão.
Em cada país, cada sinal se configura de uma forma. Pode, às vezes, há alguma raiz, que depois na parte que eu vou trabalhar as questões históricas da língua de sinais, como essa língua se constituiu no Brasil, né? Eu vou mostrar para vocês com influência de que país, que no caso no Brasil foi a língua de sinais francesa, que influenciou a construção da língua de sinais no Brasil, foi um professor francês que trouxe a língua de sinais francesa para o Brasil, e a partir da chegada desse professor, então a língua de sinais do Brasil começa a se configurar, mas apesar disso não é uma língua universal, tá? E além de não ser uma língua universal, não ser igual em todos os países, ela também possui alguns regionalismos dentro do próprio Brasil. Por exemplo, o sinal de mãe aqui no Rio Grande do Sul é usado dessa forma. Já lá em São Paulo, o sinal de mãe é mãe. E esse sinal, que é mãe no Rio Grande do Sul, em São Paulo significa biscoito. Então é uma diferença bem gritante, né? Biscoito em São Paulo, mãe no Rio Grande do Sul. Então assim, ó, gostaria de desconstruir esse mito, que também é um mito bem comum, ela não é universal, ela é regional. E ainda, para especificar um pouco mais, ela carrega as características de cada pessoa que utiliza. Por exemplo, eu, Dayana, vou sinalizar de uma forma, cada um de vocês, quando aprenderem a se comunicar, vão sinalizar de uma forma, porque é inerente em cada sujeito, é uma língua que tu vai adquirir essa língua e vai sinalizar da forma como tu és, com a mesma espontaneidade. Então, seria essa uma língua artificial? Não, também. Ela não é uma língua artificial, ela é uma língua que possui a gramática das línguas naturais. Então, assim, houveram várias pesquisas. As primeiras pesquisas foram nos Estados Unidos com o William Stoke. E o William Stoke provou que, na década de 1960, ele comprovou que são línguas naturais, que possuem toda a gramática de qualquer outra língua, que ela não é uma língua artificial, não é uma mímica, não é um gesto. Vamos ver o próximo. É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais? Eu posso falar de política, religião, de amor, de conceitos abstratos na língua de sinais? Sim. De toda forma. Como ela é uma língua natural, é uma língua que se expressa e que não há nenhum problema. Às vezes as pessoas dizem, mas eu vou falar de filosofia. Como que eu vou explicar o sorriso da filosofia em língua de sinais? Tranquilo, de forma natural. No momento que eu me aproprio dessa língua e que eu tenho conhecimento em filosofia, não há nenhum problema. A língua de sinais seria então o alfabeto manual? O que é o alfabeto manual? A seguir eu mostro para vocês a imagem do alfabeto manual. Esse é o alfabeto manual. Só que a língua de sinais não é o alfabeto manual. O alfabeto manual é utilizado na língua de sinais, né, para demonstrar algumas palavras ou conceitos que não teriam ainda um sinal. Então, o que é feito? As pessoas fazem o alfabeto manual para demonstrar essas palavras ou conceitos. E também muito recorrente é o nome. A pessoa faz seu nome na língua de sinais, rua, essas questões, marca de cigarro, marca de carro, marca de roupa. Algumas marcas já existem sinais, mas outras marcas ainda não existem, então a pessoa usa o alfabeto manual para se referir a esses conceitos, para dizer o seu nome. Ela seria uma versão da língua oral, só que adaptada para a língua de sinais, a língua de sinais? Não, ela não é uma versão da língua oral. Não há nenhuma ligação da língua de sinais com a língua oral, e vocês vão estar vendo isso na sequência das aulas, de que a estrutura é diferente. Então, por isso que, como é o primeiro contato, talvez de muitos de vocês com essa língua nesse momento, eu optei por usar a língua portuguesa oral para que eu pudesse me aproximar de vocês e demonstrar alguns conceitos. E um segundo momento pode parecer estranho, mas eu vou estar sinalizando, vou estar usando a língua de sinais de forma sinalizada e não vou estar articulando, vou estar falando junto. Por que que eu não vou estar falando junto? Porque isso seria um português sinalizado. Então, eu ia forçar essa língua na estrutura da língua portuguesa. E ela não é, ela tem uma estrutura própria. O que eu digo, assim, uma estrutura própria? Por exemplo, na língua de sinais, eu escreveria, na língua portuguesa eu escreveria, eu vou para casa. Na língua de sinais, como se daria essa estrutura escrita? Casa, eu ir. Então, assim, a estrutura escrita a estrutura da língua de sinais é diferente da língua portuguesa. Então, por isso que não é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você sinaliza, ou você fala. Se for um sujeito surdo, vai sinalizar e geralmente vai ter com ele um tradutor, intérprete de língua de sinais que vai estar fazendo a voz dele, fazendo esse empréstimo de voz para que ele possa se expressar
na língua portuguesa oral. A língua de sinais seria uma língua ágrafa? Há registros da língua de sinais? Então, eu trago a seguinte imagem para vocês, que essa imagem é do Sign Wright, é um registro da língua de sinais. Tem alguns sinais ali que estão registrados, então essa é a forma de registro da língua de sinais. Já esclareço também para vocês que nesse momento, nessa disciplina, não é o objetivo entrar nesse registro, ele ainda está sendo, há várias pesquisas em torno do Sign Wright, e outro registro muito comum usado no país são os vídeos. A língua de sinais geralmente é registrada em vídeo, em imagem, por quê? Porque tu precisa do corpo para que tu sinalizar, e é uma língua visoespacial que não tem como tu não usar o corpo, o rosto, a expressão e as mãos. Então, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas leis importantes no país, então, que tratam da língua brasileira de sinais. Então, as políticas educacionais que se configuraram entre final da década de 80 e começo da década de 90 foram fundamentais para a educação inclusiva se configurasse no país. Entre essas legislações tem a Constituição de 1988, que diz que todas as pessoas com deficiência, que essa inclusão deverá ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino, e isso ocorre que, assim como os outros alunos, os alunos surdos também passam a ingressar nesse espaço inclusivo. E se tem, então, os alunos ouvintes, os alunos surdos, no mesmo espaço, na mesma sala, utilizando línguas diferentes. Para sanar, então, essa lacuna de comunicação, se é que houve, então, uma lacuna, mas assim, para sanar, como se daria essa comunicação? Começam a ser inseridos nesses espaços os tradutores intérpretes de língua de sinais, como forma de intermediar a comunicação entre os surdos e os ouvintes. Nós temos, então, a Lei 10.098 do ano 2000, a Lei da Acessibilidade. Essa foi uma importante lei, porque ela traz, então, sobre sistemas de acessibilidade, acessibilidade de sistemas de sinalização e comunicação, Então, ela traz todo um texto de como deverá se dar esse sistema de sinalização e comunicação para a pessoa surda, inclusive por meio dos tradutores intérpretes de língua de sinais. A Lei 10.436 do ano 2002, que é a lei, então, que reconhece a língua brasileira de sinais como língua das comunidades surdas brasileiras, E o decreto 5626 de 2005, que esse decreto foi um marco para as comunidades surdas e também para a formação das pessoas nessa área. Por quê? Porque esse decreto traz vários tópicos importantes. Primeiro, ele trata, então, da formação de professores, é o decreto que faz com que se torne obrigatória a inclusão da Libras como disciplina curricular nos cursos de licenciatura, e por isso que vocês têm essa disciplina hoje. Ele também trata da questão da língua portuguesa como segunda língua para o aluno surdo. A língua materna do aluno surdo é, então, a língua de sinais, ele vai se comunicar por meio dessa língua, só que, como eu mencionei anteriormente, essa língua tem uma estrutura diferente, então a sua forma escrita não vai se dar na mesma forma da língua portuguesa. Há algumas tensões referente a isso, algumas discussões políticas no momento em torno da educação bilíngue, que seria, então, a língua portuguesa na modalidade de segunda língua de forma escrita pelo aluno surdo e a língua de sinais como primeira língua. Ele dispõe também sobre a formação dos profissionais que vão trabalhar com a língua de sinais. Ele traz a formação necessária para esses profissionais, tanto os professores de Libras quanto os tradutores intérpretes de língua de sinais, que são funções diferentes. Em seguida tem-se a lei, após 5 anos, aliás, a Lei 12.319 de 2010, que regulamenta a profissão dos tradutores intérpretes de língua de sinais, porque até então, do surgimento das políticas educacionais, da filosofia inclusiva lá, nos anos final da década de 80, começo de 90 ali, não se havia regulamentação desse trabalho, então as pessoas eram contratadas para atuar na comunicação, mas não era uma profissão regulamentada no país. Em 2015, então, é sancionada uma importante lei, que foi a 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Essa lei, além de regulamentar toda a inclusão da pessoa com deficiência, ela também traz novamente a questão da formação de professores e principalmente a adoção de práticas pedagógicas inclusivas nessa formação. E também se refere à oferta dos profissionais tradutores intérpretes de língua de sinais em diferentes níveis.
e traz novamente o que dizia no decreto 5626 de 2005, que é a modalidade bilíngue para os alunos surdos, né, de como vai se dar essa modalidade bilíngue para os alunos surdos. Bom, vocês perceberam que assim várias vezes eu mencionei então a presença dos tradutores e intérpretes de língua de sinais em sala de aula, nessas leis, mas eu gostaria de destacar o que alguns autores vêm apontando assim, sobre essa inclusão por meio de tradutor e intérprete de Libras. Vocês acham que apenas a figura ali, a presença do intérprete de Libras soluciona a comunicação do aluno surdo? Será que essa presença soluciona? Na verdade, esse é um profissional que trabalha com tradução e interpretação, então ele vai apenas traduzir e interpretar o que diz o professor. Ele não vai auxiliar o aluno, ele não vai agir na acessibilidade do aluno no quesito de estratégia metodológica e pedagógica, ele não vai adaptar o material para esse aluno. Na sequência eu vou trazer algumas orientações básicas para vocês poderem estar atuando com os alunos surdos, algumas coisas que facilitam bastante e que proporcionam maior acesso do aluno surdo nas aulas, tá? Então, alguns autores vêm se debruçando sobre essa questão da acessibilidade do aluno surdo, como diz a lei, por meio do tradutor e intérprete de língua de sinais. Perfeitamente, tem que acontecer dessa forma que acontece. Eu sei que a formação de vocês é uma formação relativamente, não é tão ampla assim, no caso é uma disciplina no curso de licenciatura, mas uma disciplina que já vai dar uma noção de quem é o surdo e vai trazer um pouco da língua de sinais, o que é importante. Mas o que dizem alguns autores sobre os tradutores e intérpretes de língua de sinais, então? A Cristina Lacerda destaca que o intérprete de língua de sinais ele tem uma tarefa importante no espaço escolar. Seu papel e modo de atuação merecem ser mais bem compreendidos e refletidos. A inclusão do intérprete não soluciona todos os problemas educacionais dos surdos, sendo necessário pensar a educação inclusiva de qualquer grau de ensino de maneira ampla e consequente. O que é isso? O que eu disse para vocês anteriormente é pensar nessa inclusão, mas não apenas ancorada naqueles profissionais que vão estar ali. Eles fazem parte desse processo inclusivo, mas não é só apenas o fato de ter um profissional para traduzir e interpretar uma aula que vai dar a inclusão, mas também a didática do professor, a forma de organização das aulas, tá bem? Quem é então o aluno surdo que nós viemos falar? Bom, o sujeito surdo possui uma cultura surda e uma identidade surda, mas quem é o aluno surdo? Esse aluno, novamente, eu vou frisando bastante isso no decorrer do surdo, no decorrer do curso, é um aluno que se comunica de forma visual, então ele precisa de estratégias visuais para que ele possa entender. Não há como esse aluno ficar horas e horas e horas olhando para o intérprete e entender tudo se no meio da explicação houveram conceitos importantes e complexos que poderiam ser linkados a um recurso visual, e isso não foi feito, assim. Muitas coisas se perdem nesse processo, em função dessa característica específica desse aluno. Ele é um aluno visual. O intérprete vai estar sinalizando, ele vai estar olhando para o intérprete. O intérprete vai ser, naquele momento, o professor. Então, assim, isso vai ser normal, os primeiros estranhamentos. Se vocês tiverem um aluno surdo, vocês vão notar que ele, a não ser que vocês ministrem aula em língua de sinais, aí é uma outra questão. Mas se vocês forem usar o tradutor e intérprete de língua de sinais, o aluno vai olhar para o tradutor, não vai ficar olhando direto para o professor. Por quê? Ele vai olhar para o professor, ver a expressão do professor, tentar captar o conteúdo e olhar para a forma como o intérprete sinaliza o que está sendo dito. Naquele momento que o intérprete sinaliza, ele está passando o que está dizendo o professor, ele é o professor naquele momento. Mas essas questões não vão solucionar a questão didática e metodológica da compreensão desse aluno. Então eu vou tentar trazer para vocês aqui algumas estratégias que podem solucionar um pouco assim, essa questão dessa comunicação com alunos, algumas orientações para professores que têm alunos surdos. Uma dessas orientações é o posicionamento do professor em sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Posicionamento do professor em sala de aula. Normalmente o professor se mexe, caminha, abre a janela, vai para um lado, vai para o outro, e isso faz com que o aluno surdo não consiga acompanhar. Por mais que ele esteja utilizando o tradutor e intérprete de língua de sinais, ele vai tentar fazer a todo tempo uma comparação no sentido de ver, captar a expressão do professor, olhar para esse professor para tentar entender os conteúdos também. Ele vai olhar para quem sinaliza e olhar para o professor. Então, assim, tentar se posicionar sempre à frente. Vai estar dando a sua aula, tentar se posicionar sempre à frente do quadro, explicar o conteúdo, não ficar caminhando, virando de costas para o aluno, porque ele não vai ter como entender.
Também, assim, a questão do posicionamento desse aluno em sala de aula. Normalmente ele vai sentar mais à frente, né? Ele pode optar por sentar no fundo, mas até pela própria questão de acompanhar as aulas, ele vai um que vai sentar mais à frente. Também procurar usar sempre estratégias visuais, né? Para acompanhar a explicação dos conteúdos. Tentar expor no quadro conceitos e conteúdos de forma mais linear, fazer esquemas mais lineares, com cores diferentes, com tópicos. Isso auxilia bastante no momento desse aluno adquirir o conhecimento, porque ele vai estar olhando o tópico, criando uma imagem mental daquele tópico de acordo com a sinalização do que está sendo dito. Então, a forma em tópicos auxilia bastante o aluno surdo. Outra questão é quanto à fala. Procurar falar pausadamente, de forma mais clara. Aí vocês vão me dizer, mas por que eu tenho que falar se eu não vou dar minha aula em língua de sinais, ok? Eu vou, se tem alguém lá traduzindo as aulas, por que eu tenho que falar de forma pausada e clara? Porque a pessoa que vai traduzir a sua aula vai acompanhar exatamente a fala do professor. Então, assim, se o professor falar de uma forma que não é tão clara, ela não vai entender. Ou ela vai falar vai sinalizar de forma mais acelerada. Ok? Outra questão importante são os materiais que vão ser utilizados em sala de aula. Por exemplo, se for utilizar filme, sempre levar um filme com legenda. Por quê? Porque o aluno surdo ele vai estar prestando atenção nas imagens, vai poder acompanhar esse filme por meio da legenda. Há várias pesquisas que alguns alunos surdos alguns surdos preferem a legenda, outros preferem a tradução em língua de sinais por meio da janela do intérprete. Mas o importante como a janela do intérprete ainda não é algo muito recorrente, então é importante sempre levar um filme com legenda, documentário e filme sempre com legenda. É uma forma de o aluno olhar para as imagens e olhar para a legenda e acompanhar o que está acontecendo. A questão de conceitos e autores, sempre procurar colocar no quadro o nome dos conceitos e dos autores a quais o professor está se referindo no momento da explicação. A questão dos conteúdos, procurar não ditar conteúdos. Sempre que vocês tiverem um aluno surdo e tiverem que ditar o conteúdo, há uma forma de se fazer que é entregar para o aluno surdo esse material impresso, para que ele leia, no momento enquanto o professor dita para os demais, e ele lê o material. Porque o que acontece? Vai ser difícil para o aluno ditar o conteúdo. Bom, o aluno vai olhar para o intérprete vai sinalizar e vai ter que baixar a cabeça para escrever. E nesse processo de baixar a cabeça para escrever, ele vai perder o que o professor está ditando. Então, sempre tentar entregar esse conteúdo, de preferência não digitar, mas se houver necessidade de digitar o conteúdo, entregar o conteúdo impresso para o aluno. Isso já resolve essa situação. Quanto às atividades escritas desse aluno, conforme eu mencionei para vocês, a língua de sinais, ela possui uma estrutura diferente da língua portuguesa. Então, eu trouxe um slide aqui que mostra mais ou menos essa estrutura, que são exemplos de frases em língua de sinais, que traz o primeiro exemplo, que diz: livro ontem, o exemplo em azul é em língua de sinais, livro ontem Maria comprar, tá? Que seria nesse sentido assim. E em língua portuguesa, como se dá? Ontem Maria comprou um livro. Só para demonstrar um pouco para vocês como se dá essa estrutura, né? Porque vocês vão estar se deparando com as atividades escritas, daqui a pouco vocês vão pegar o material e vai estar escrito: livro ontem Maria comprar, porque é uma estrutura escrita. Ou, por exemplo, em língua portuguesa, o menino caiu da árvore. E na língua de sinais, árvore, menino cair. Por quê? Porque na língua de sinais vai se estruturar dessa forma. Então, a representação escrita dessa língua é uma estrutura diferenciada. Recados, lembretes, avisos, explicações também orais, tentar assim, olha, vou dar um recado oral, amanhã tem prova, ou amanhã tem que estar passando sempre no quadro, colocar o dia da prova, o que vai acontecer, seminários de mais organizações que se dá apresentação de trabalho, por exemplo, João vai apresentar um trabalho no dia tal, tentar colocar isso no quadro, tornar de forma visual. João no dia 23, Maria no dia 2. Tentar fazer com que fique de forma registrada no quadro, porque o estudo vai olhar esse registro no quadro e vai adquirir de forma visual esse registro.
Tempo para copiar o conteúdo. Geralmente o aluno surdo vai usar um tempo a mais, terminou a aula, ele vai estar olhando para o intérprete que está sinalizando o conteúdo, então ele vai usar um tempo a mais para copiar esse conteúdo. Por quê? Porque ele não vai estar copiando o conteúdo ao mesmo tempo. Geralmente ele olha para o intérprete, fica o tempo inteiro olhando para esse intérprete. Quando dá, ele baixa a cabeça e copia o conteúdo, mas nem sempre isso acontece. Às vezes não tem essa margem de tempo, porque o professor vai estar explicando o conteúdo, vai estar fazendo links importantes e o aluno vai querer acompanhar essa explicação. Então, terminou de explicar, dá um tempinho para que esse aluno possa copiar esse conteúdo. Quanto às avaliações? Bom, na correção de textos, provas e atividades desse aluno, como podem se dar essas avaliações? A lei prevê que essas avaliações podem ser adaptadas, né, que seja considerado o português como segunda língua para o aluno surdo. Então é bem importante que se adote estratégias no momento de avaliação. Por exemplo, o aluno surdo poderá responder, né, no português escrito, na estrutura da Libras, que às vezes vai variar um pouco desse português escrito à estrutura formal, e pode solicitar ao intérprete que ele sinalize, que o aluno sinalize, que o intérprete faça a versão do aluno, faça a interpretação oral, que seria a voz do aluno. Isso pode ser uma estratégia de complementar essa avaliação, para que na hora da correção o professor, né, vai ter aquelas dúvidas, mas o que ele quis dizer com isso? Essa estrutura dessa frase ficou de uma forma que não é o português formal, né? Então é uma forma de complementar a avaliação. Então, nessa aula vocês viram as nomenclaturas, as formas de referir ao sujeito que não escuta, né? Eu mostrei para vocês que o surdo, por uma questão cultural, é utilizada a nomenclatura surdo mesmo, o surdo mudo não existe. E também falei um pouco sobre a nomenclatura de deficiência auditiva, que é aquela que se refere à perspectiva clínica da surdez. Vocês também viram algumas orientações de como trabalhar com o aluno surdo, algumas estratégias visuais para que facilite tanto a compreensão desse aluno, que vai estar incluído na sala de aula de vocês, enquanto futuros professores, né? Provavelmente vocês tenham um aluno surdo em sala de aula e tenham que criar estratégias e formas de ensinar esse aluno. E eu vou disponibilizar para vocês um texto do Romeu Sasaki, que ele traz um pouco dessas nomenclaturas e ele vai abordar a questão da língua, da linguagem, do surdo mudo, tudo que nós já falamos nessa aula vai também estar nesse texto. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a próxima aula.